1,80 de altura, característica do astronauta. No máximo. Ah, isso que eu ia falar, no máximo. No máximo. E o terceiro item tem um Corvette. Não me pergunta por quê. Eu deletei esse negócio. Corvette, esquece. Eu não sei para que tem que ter Corvette. Mas o que me chamou a atenção foi 1,80 m. Porque 1,80 m é uma coisa que nós, grandes homens, na estatura, não temos controle. Aí eu olhei para o meu filho, né, 1,65 m, 10 anos de idade, calçando 41, e falei o seguinte, acho que temos um pequeno problema. Pequeno gigante. Houston, we've got a problem. Houston, we've got a problem. E ele perguntou, que problema, papai? Eu falei assim, não, você está com 1,60 m e poucos, com 10 anos, você vai ficar com mais de 1,80 m. Aí ele virou para mim e falou assim, não posso ser astronauta? Imagina o seu filho, alguém tem filho aqui? Quem não tem filho? A maioria, né, os jovens aí. Cara, não desmotive teu filho. Ou não leve fala pra para NASA. ele que ele não pode. Principalmente quando ele está na NASA e quer ser Exatamente, astronauta. exato. Aí ele falou assim, como eu não posso ser astronauta? Eu falei assim, não sei o quê. Aí quando o homem está em perigo perante os filhos, ou a mãe, né, a gente culpa a mãe, né? E a mãe culpa o pai. Mais ou menos assim que funciona. Vão aprendendo aí, vocês que ainda não casaram. E a mãe sempre tem razão, pelo amor de Deus. Até quando ela não tem. E nesse caso ela tinha, porque minha mulher é baixinha, ela tem 1,70 m de altura. Né? Olha a referência, tá, gente? Eu tenho 2,3 m, baixinha de 1,70 m. Aí eu chamei ela do lado e falei assim, olha filho, a sua mãe tem 1,70 m, o papai tem 2,3 m. Na média, se você crescer ainda mais 20 centímetros, você pode ser astronauta. Ele falou assim, beleza, posso ser astronauta. Né? E aí eu não destruí o sonho do cara. Por enquanto. Por enquanto. Mas aí eu falei, pô, mas você precisa de comprometimento, disciplina, força de vontade, dedicação, treinar pra caramba, ir lá, fazer prova, estudar, comer muito, treinar muito, não sei o quê. Deu uma lista assim, de uns 300 coisas, ele olhou pra mim e falou o seguinte, quer ser astronauta ainda, filho? Ele falou assim, quero, mas posso comer um sanduíche antes? Até eu fiquei com fome. E a gente foi comer um sanduíche. Mas eu falei tudo isso porque tem a ver com o que a gente está falando aqui, tem a ver com decisões, tem a ver com comprometimento, tem a ver com o que você quer fazer. Né? Dizem que não tem nada mais bacana, nada mais valente do que o coração de um voluntário. E o voluntário é aquela pessoa que decide fazer algo por si só. Toma uma decisão e depois assume que tomou aquela decisão e se compromete com aquilo. Esse é o primeiro passo, acho que é o mais básico. Fazer alguma coisa que você não quer fazer, ou porque alguém mandou você fazer, é muito difícil. Acho que funciona em determinados momentos da vida da pessoa, na própria educação, na pedagogia de ensino aí, dependendo da faixa etária. E com algumas pessoas isso não funciona. Então quando a gente decide, a gente está inserido no nosso, participando do nosso comprometimento ali, facilita um pouco o que a gente quer ser quando crescer, o que a gente quer fazer. Agora, Gustavo, por mais que você goste, a primeira vez que você caiu na piscina e falou, é isso que eu quero ser, quantos anos você tinha? Com 9 anos de idade, eu queria fazer um monte de esporte ao mesmo tempo. Com básico. 13, 14, eu falei o seguinte, olha, vôlei vou deixar de lado e vou fazer natação. 13, 14. 13, 14 anos, por ali, na adolescência já. Já estava fazendo... Estava em São Paulo, estava em Ituverava? Estava em Ituverava. Fiquei em Ituverava até os 15 anos, fui para São Carlos, depois vim para São Paulo e por aí foi. Pinheiros aí foi, e para os Estados Unidos você foi com 18? Nos Estados Unidos eu fui com 18 anos. 18 anos, morei na Flórida um ano. Jacksonville. Em Jacksonville, na Flórida. Depois eu fiquei em Michigan, sou formado em Economia pela Universidade de Michigan. E se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito Economia junto com a Educação Física, que eu gosto muito da área de Educação Física. Hoje, muito do trabalho que eu faço é relacionado à gestão, mais à administração, né, da parte de negócios, mas a Educação Física está muito presente. Né? Agora, então, eu conheço mais por prática. Agora, Gustavo, como é que você vai acordar às 5 da manhã, por mais que você goste, e é aquela coisa de rotina. Rotina, às vezes, até ser campeão, e está aqui um campeoníssimo falando, está ali Evair Aparecido Paulino, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Jogou também, começou no Guarani, foi campeão pelo São Paulo do Gustavo, foi campeão pelo Vasco, jogou na seleção, fez tudo de ótimo. Que foi a melhor época, de felicidade interna dele, jogar pelo São Paulo. Não, mas enfim, tudo bem, acontece. Você vê como é a paixão. É que o São Paulo, ele traz isso nas Aliás, pessoas. Boa pergunta. A única coisa que você orienta o seu filho é torcer pelo seu time?
Isso eu não precisei fazer porque o São Paulo tem uma força tão grande nas pessoas. Tá bom. Tempo esgotado. Que ele acaba... Estamos em época de eleição, tempo esgotado em determinados assuntos. Agora, Gustavo, legal. Você adora, 13, 14 anos, bacana, é natação, é que eu quero. Agora, como é que você faz para ter pique, para ter ânimo, para 5 da manhã cair numa piscina gelada? Uma pergunta um pouco difícil, né? Acho que tem a ver tudo com o meu início aqui do comprometimento. Mas a paixão pelo esporte, ele vem, e o comprometimento, aquilo que você decide fazer, ele vem com algumas coisas. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que para ganhar uma medalha olímpica eu ia ter que treinar pouco, que eu ia ter que comer pouco, que eu não ia ter que fazer algum tipo de sacrifício, algum tipo de trabalho assim, né? Então, o teu trabalho também tem as dificuldades. Quem estuda trabalha ao mesmo tempo, quem está estudando vai buscar um mercado de emprego, quem está trabalhando com livro na Bienal, todo mundo tem as suas características, né? Então, a hora que você assume que o trabalho tem as suas dificuldades, e tem uns momentos onde vão ser difíceis, mas você tem que fazer, porque é importante isso para o teu crescimento, para o seu desenvolvimento, isso acaba acontecendo de uma maneira mais natural. Quando você não é um atleta somente profissional e tem escola inserida, é quando isso acontece. Então, eu estudava 8 horas da manhã, entrava às 8, 7h30, 8, então eu tinha que nadar 5 às 7, por exemplo, para ter horário para treinar. Agora, depois da faculdade, já na faculdade foi um horário um pouquinho mais tranquilo, era das 7h30 às 9 da manhã, das 7h30 às 9h30, horários mais flexíveis de aula. Então, tem um momento na carreira onde você tem que estudar e treinar ao mesmo tempo, que realmente foi muito difícil aquele momento ali. No atleta profissional, já falando do treinamento de elite, já tem algumas diferenças que eram marcantes, que te dava mais tranquilidade para você fazer seu treino. Mas essa tranquilidade, esse começo, claro, você quer, como qualquer profissional, já iniciar naquele pique, eu vou fazer isso para a minha vida. Mas em algum momento, você em Tuverava ou para São Carlos, chegando em São Paulo, imaginava, seriamente, conquistar tudo que você conquistou dentro d'água? Não, acabou acontecendo algumas coisas por acaso, outras coisas foram planejadas. Se você me pergunta com 15 anos de idade, você vai para uma Olimpíada? Eu não sabia, né? Com 15 anos de idade, eu estava assistindo o Match Beyond, que você conhece. Quem não conhece, entra no Google, vê esse cara. Então, assim, qual que foi o seu ídolo no esporte? Para mim foi o Match Beyond. Tinha muita coisa em comum com o Match Beyond, nadava as mesmas provas, 50, 100, 200 metros nado livre, né? O cara era campeão olímpico, então admirava muito os resultados na prova do 100 livre. O cara era muito bonito, elegante. Eu me identificava muito com ele, né? Pelo menos você, legal. Então não necessariamente a recíproca era verdadeira, mas tudo bem. Eu não sei se ele se achava tão bonito quanto eu, né? É isso, né? Mas eu acho que sim. Pensar sobre isso. Mas, de qualquer forma, eu tinha uma grande... Eu até perdi o raciocínio aqui. Não, mas tudo bem, desculpa, segue. A gente começou a falar sobre uma coisa aqui... Bacana. Você estava falando, beleza. Tá, não, que você, então, com 15 anos, você tinha um ídolo, que era o Match Beyond, mas você não imaginava aos 15 anos que você ia para a Olimpíada. Então, com 15 anos, eu estava assistindo o Match Beyond ganhar 7 medalhas olímpicas, 5 de ouro, uma de prata e uma de bronze. E, de repente, eu estou do lado dele competindo numa Olimpíada de 92, 4 anos depois. Mesma coisa com o César, né? O César Cielo. O planejamento de uma carreira, ela vai acontecendo. É lógico que você quer ir para uma Olimpíada, quer bater recorde, quer fazer uma série de coisas. Mas o César, 4 anos antes da Olimpíada, 2 anos antes da Olimpíada, você falava assim, pô, quem tem chance? Pô, é Thiago Pereira, Caio Márcio. O César Cielo talvez, mas né, se pegar uma final tá bom, semifinal. De repente o cara chegando. E 2003, 2004 eu treinei com o César e ele estava desenvolvendo como atleta e foi crescendo e em 2008 aconteceu tudo aquilo. Então as coisas foram acontecendo com naturalidade. Cada vez que você passa por um estágio, passa por uma fase, você acaba criando expectativas e consegue controlar o próprio corpo, ficando mais velho e talvez direcionando um pouco mais a sua carreira. Então, tomando nas próprias mãos assim o direcionamento da carreira. Então, esse aspecto é muito interessante. Então, a hora que você amadurece, está ali por volta dos 20 anos, 20 e poucos anos, 23, 24, você sente no próprio corpo, na força física e no seu conhecimento do esporte, que você pode fazer alguma coisa de diferente. Que se você tomar uma decisão ou fizer alguma coisa aqui, isso tem resultados. Quando você é um pouco mais jovem, você vai fazendo e vai acontecendo. E a hora que você vai envelhecendo, e aí entra um outro lado do esporte, né? Que aí você passa desse ponto, você vai envelhecendo um pouco mais, você vai perdendo um pouco de algumas qualidades que você tinha quanto jovem, mas você ganha imensamente em termos de experiência, em termos de conhecimento, em termos de tudo. Né? Só que você está mais velho. Aí tem um moleque de 20 anos que está te dando pau. Aí tem um moleque com mais velocidade, com mais força física, com mais isso.
Então, nesse aspecto, é um pouco ingrato o esporte, né? Como todos os outros trabalhos, você vai ficando mais velho, né? Vai ficando mais experiente e você vai crescendo dentro da sua carreira. No esporte, você acontece tudo isso, ele sobe e desce, aí você para. Então, quando você para, de repente, você talvez não está na sua melhor forma física. Mas você teve que encerrar um ciclo ali por uma decisão ou outra que você tomou. E não é mudar de emprego, não é mudar de trabalho, é mudar de profissão, é mudar de vida, é mudar de tudo. E para você mudar, você precisa estar com a cabeça preparada para essa mudança. E tem que se preparar exatamente no final da sua carreira ao mesmo tempo. Por mais que você, desde os 18 anos, já fosse um atleta profissional, já fizesse, nadasse, estudasse em Michigan, e você no finalzinho da carreira já começou a preparar para ser o empreendedor que é hoje, não é fácil. Porque, e aí fica a pergunta direta, você não sonha em ser, ou pelo menos imagina, um empreendedor, que legal, você não tem sonhos, ou pode até eventualmente ter com as suas academias, com o seu método de ensino. Você sonha com Gustavo Borges, nadador. Como é que é isso, no dia a dia, daqui até o final da vida? Eu já estou me acostumando um pouco mais com essa vida pós-esporte, que é difícil mesmo, né? Você como nadador, eu me sinto nadador hoje, né? Eu assisto a televisão, vejo o César lá nadando, vejo os caras competindo um revezamento, falo, pô, acho que se eu treinasse um pouquinho, eu estaria ali com eles. Né? Posso falar isso agora, eu não vou tentar treinar, não vou pular na piscina para competir, então falar é fácil. Então vamos deixar por aí. No Pan-Americano foi uma competição talvez mais difícil para mim em 2007, porque eu estava recém-parado. Se eu tivesse voltado a treinar ali, estava com 35, 36, de repente alguma coisa, 34 anos, estava na época 35, poderia resolver, daria para nadar, né? Mas quando eu parei e quando eu encerrei minha carreira, eu tinha na minha cabeça que era o seguinte: eu vou encerrar e estou satisfeito com o encerramento. E é uma decisão muito difícil para o atleta fazer isso. Você perde o seu palco. Você perde todo o significado de um trabalho que você faz, a sua paixão. A simplicidade de um atleta, apesar de toda a complexidade que gira em torno do esporte de alto rendimento, ela é muito mais fácil. Hoje, como no meu trabalho, eu tenho que me preocupar com relações humanas, tenho que me preocupar com carga tributária, com funcionários, com crédito, uma série de coisas que eu não tinha. Antes eu preocupava em treinar. Dependendo da estrutura, alguém levava a minha própria mala e chegava água para mim no treino. Tinha problema de fisioterapia, tinha um cara que ia lá fazer massagem, ia fazer não sei o quê. Então eu dormia, a rotina era assim: acordar, comer, treinar, comer, descansar, comer, treinar, comer, dormir.